Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais uma exposição da nossa escalada bíblica. E hoje nós chegamos no livro do profeta Jonas. Esse livro ele é muito conhecido, especialmente pela história que ele conta e pelas situações inusitadas, né? Como, por exemplo, um homem ser engolido por um grande peixe e não morrer. E nós vamos observar aqui algumas lições que esse livro tem para nos dar. Convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 4 de Jonas e eu farei a leitura do finalzinho do texto, que é a partir do verso 9, capítulo 4, verso 9, até o final. Esse texto diz assim: Então perguntou Deus a Jonas: É razoável a tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Até aqui o texto, irmãos. Bom, como eu comentei no início, Jonas é um livro muito conhecido, especialmente pela sua história que foge, daquilo que nós temos como natural. Nós temos aí no primeiro versículo do texto do livro uma referência dizendo que Jonas era filho de Amitai. Essa é uma referência que vai nos colocar, que vai levar o livro de Jonas lá para o contexto de 2 Reis, capítulo 14. Só para você entender, isso significa que Jonas viveu os dias do rei Jeroboão II, o rei de Israel, ou seja, do reino do norte. E como nós já falamos de outros profetas, Jeroboão II, ele foi um rei que foi totalmente contrário ao Senhor, mas nos seus feitos políticos ele conquistou bastante coisa. Ele deu notoriedade para o reino de Israel, ele venceu batalhas, ele foi um estrategista que conseguiu bastante resultado, a gente pode dizer assim, certo? E como Jonas fazia parte desse contexto, é claro que a sua mensagem ela tinha um aspecto de chamar a atenção, mas normalmente, pelo que nós temos dos estudiosos, as mensagens de Jonas até esse momento eram mensagens onde ele falava sobre prosperidade, ou a sua mensagem ela se resumia a coisas boas para o povo de Israel, ainda que tivesse ali sempre uma intenção de chamar a atenção para o arrependimento, mas era uma época boa, era uma época próspera. E nessa época, e na verdade assim, em épocas prósperas, as pessoas elas se perdem um pouco das referências da religião, do sagrado, da vontade de Deus. Normalmente as pessoas pensam, quando elas estão numa situação financeira razoável, que essa situação é uma prova incontestável de que Deus as está abençoando. E nós precisamos entender que nem sempre é assim. E nós, ao olhar para o livro de Jonas, e não só para ele, mas para outros livros, especialmente para outros livros, nós ficamos sabendo que Deus ele não se agradava da vida de Jeroboão, ainda que ele tivesse como rei muitas vitórias. Mas voltando então agora para o livro em si, esse livro ele traz uma característica diferente de outros, porque nós temos um relato, uma espécie de relato biográfico, Nós ficamos sabendo muito sobre os pensamentos, sobre os sentimentos do profeta e sobre a sua relação com Deus. Eu acho importante que esse livro tenha sido preservado, porque às vezes nós pensamos que os profetas, os homens e mulheres de Deus, eles nunca se debateram, eles nunca tiveram problemas com
as instruções que o Senhor deu a eles. E no livro de Jonas, que muitas vezes nós ensinamos até para as crianças como o profeta desobediente, mas certamente ele não foi o único que se debateu com esses problemas, nós encontramos um homem que questiona a Deus, que questiona as ações que Deus manda ele fazer, né? Então, basicamente, a mensagem do livro ou a instrução do livro é que Jonas, um profeta do Senhor, que vivia uma época boa, precisava ir à capital do Império Assírio, que era a cidade de Nínive, e trazer uma mensagem que era: se eles não se arrependessem, em 40 dias a cidade seria destruída. Só para você entender, Nínive, ela era um paradigma de pecado. Aos olhos de Deus era uma cidade totalmente má, totalmente pecaminosa, aonde Deus já havia dito por outros profetas que ele iria castigá-los. A Síria, meus irmãos e irmãs, era a nação que mais trazia problema para Israel, porque eles eram robustos, né? Eles eram fortes em termos militares, e eles então eram uma nação que nesse período tinha condições de se opor e de confrontar Israel de uma forma muito enfática. Então, pensa comigo, se a promessa de Deus era que em 40 dias a cidade seria destruída, Jonas é o profeta do Senhor. Se essa mensagem não chegasse aos ninivitas, Deus iria castigá-los, iria destruir a capital do principal inimigo de Israel, e isso faria com que Israel ficasse livre desse inimigo. Já era uma época próspera, sem o inimigo principal, o que poderia acontecer? Viraria um grande império, não é? E Jonas parece ter pensado dessa mesma forma, porque lá no início do texto, ainda no versículo 3, diz que ele resolve ir para o caminho contrário ao que Deus havia mandado. A gente vai chegar nisso lá na frente, mas só para que eu não me esqueça de comentar isso com você, o que Jonas faz é uma grande afronta ao ofício do profeta, porque o profeta, quando era chamado e ele era reconhecido como um profeta do Senhor especialmente, ele fazia duas promessas. E essas promessas eram falar tudo aquilo que o Senhor mandasse e ir aonde o Senhor o enviasse. Jonas, nessa atitude, ele está quebrando as suas duas promessas fundamentais como profeta. Ele não vai aonde Deus manda e ele se nega a dizer, ainda que na estratégia talvez de Jonas pudesse ser muito bom para o seu povo, mas Deus não havia mandado ele fazer isso. Deus tinha mandado que ele fosse até a cidade de Nínive e pregasse ali a necessidade de arrependimento. Então Jonas toma um navio e o texto sugere que ele não apenas comprou uma passagem, mas que ele comprou o próprio navio para ir para a cidade de Tarsis, ou na direção de Tarsis, que era o oposto da cidade de Nínive. Apenas para que a gente não fique com essa imagem de Jonas como profeta desobediente, ainda que ele tenha sido, nós temos, irmãos, no relato do Antigo Testamento, outros profetas que tiveram dificuldade em cumprir a obra do Senhor. Moisés, por exemplo, foi um deles, se negando e arrumando desculpas, dizendo que não sabia falar. E aí você pode dizer, mas nessa época Moisés ainda não era profeta, ele estava sendo chamado. Tudo bem, mas nós temos Elias, por exemplo, que era profeta quando passa por uma crise emocional, existencial, podemos dizer até teológica, e ele também tem dificuldades com isso. Nós temos Jeremias também. A grande questão que a gente precisa entender é que a Bíblia deixa claro que esses homens, eles eram homens de carne e osso. Então, muitas vezes nós também teremos dificuldade em cumprir aquilo que o Senhor determina, porque nós pensamos e nós chegamos a conclusões diferentes da que o Senhor manda. A grande questão é a nossa obediência. E no caso de Jonas,
esse reconhecimento, ele demora a acontecer, mas existe um primeiro momento, a gente pode dizer, em que isso é apresentado a ele, onde ele é confrontado, e é no capítulo 2, quando ele é tragado ali para o ventre de um grande peixe. Nesse texto, nesse relato, nós ficamos sabendo que ele faz uma oração. É uma espécie de hino na nossa Bíblia, mas ele faz uma oração e ele diz que ele clama então ao Senhor das profundezas, né, dos mares. Nessa oração, ele fala exatamente daquilo que eu acabei de falar um pouco atrás, sobre os votos que ele fez, né? Quando ele fala de votos aí, são essas promessas que os profetas faziam, né? Esses reconhecimentos que eles tinham para seguir ao Senhor. É importante a gente comentar aqui essa questão de se era possível ou não que um homem ficasse, né, 3 dias ali no ventre de um peixe sem morrer. Isso já foi muito debatido, muito questionado, e em algumas pesquisas mostram que existe sim espécies de baleia que poderiam estar naquela região ali onde Jonas estava, fazem parte daquele ecossistema, talvez a gente possa chamar assim, e que de fato ele poderia ter sobrevivido. Isso não significa, né, que a gente vai ter aquela imagem dos desenhos infantis, desenhos, né, que a gente usa para ensinar as crianças, onde Jonas está sentado com uma fogueirinha dentro do peixe, conversando, totalmente limpo. Não é nada disso, né? Pelo contrário, existe ainda a sugestão de que o próprio suco gástrico do peixe tenha queimado a pele de Jonas, e isso dado a ele uma aparência bem mais talvez tenebrosa, né? Uma aparência assim asquerosa, né? Mas enfim, nós temos relatos científicos que podem comprovar essa possibilidade de Jonas ter sobrevivido mesmo. O que é interessante é que o peixe faz questão de vomitá-lo, né? De colocá-lo às portas de Nínive. Isso sim é uma coisa extraordinária. E aí, estando ali, de mau humor, talvez com dores na pele, o mal-estar terrível que ele tinha, ele se vê então diante da cidade onde ele tinha que fazer, onde ele tinha que levar a sua mensagem. O texto no capítulo 3 vai dizer que Nínive era uma cidade para se percorrer com de certa forma demorado, né? Andando ali o dia todo, vários dias para que conseguisse cumprir toda a cidade. Nós ficamos então sabendo que Jonas não faz isso. Ele passa praticamente correndo pelas ruas e ele não anuncia toda a mensagem. Ele não diz que Deus iria perdoá-los se eles se arrependessem. Ele diz apenas que Deus iria castigá-los, né? Essa mensagem ela é tão profunda na vida das pessoas que elas ficam impactadas com isso. A mensagem chega à liderança da cidade e eles então se resolvem, de fato, se arrepender. É extraordinário que uma cidade que adorava outros deuses, que vivia com outra fé, fosse impactada por um homem que tivesse um mau gosto, né, uma má vontade tão grande como Jonas de profeta. E aí nós ficamos pensando, né, que outros profetas foram tão mais refinados na sua mensagem, organizados nas suas coisas e não tiveram o resultado que Jonas, esse que tinha tão pouca vontade, né, em fazer a vontade do Senhor, conseguiu. E aí a cidade se converte, Jonas
ele antes disso, né, ele sai para ficar no monte esperando que a cidade seja destruída, e a cidade não é. Isso gera uma raiva muito grande em Jonas, e aí Deus faz uma ilustração aqui com ele que é fantástica. Ele manda que uma planta venha nascer e venha proteger, e depois um verme que acaba comendo a planta e ela morrendo. E isso é o ponto final para Jonas pedir a morte, para Jonas achar que não valia a pena viver, porque Deus, ele pregava, na maneira dele ver, essas peças nele. E aí vem o texto que nós lemos, onde Deus traz a sua perspectiva. E se tem uma coisa, irmãos, que os livros do Antigo Testamento me ensinam, como o Jó, por exemplo, é que nós temos que aprender a ser um pouco mais pacientes nas conclusões que nós tiramos. Jó clama a Deus para que Deus se apresente a ele, para que ele justifique a sua condição. Jonas pede a morte porque não quer mais estar nesse mundo com as ações de Deus. Nós temos Elias se tendo compaixão, né, de si, enquanto a perspectiva de Deus ela é muito maior nesses 3 casos que eu cito aqui. Então nós precisamos aprender a ser um pouco pacientes e entender que da perspectiva de Deus outras coisas podem ser, né? E normalmente Deus tem outros planos para nós que não o que nós achamos. E na palavra de Deus aqui nós ficamos sabendo que a misericórdia dele era grande, inclusive para uma cidade em que ele disse que iria destruir. E no momento em que Deus fala isso, nós não temos a reação de Jonas no livro. Não sei se você percebe, mas a última fala é de Deus. E essa estratégia literária ela é exatamente para despertar em nós uma resposta. Será que nós seríamos como Jonas, um profeta que queria Deus apenas para si, para o seu povo, e que fica bravo quando Deus é misericordioso com outros? Ou nós, diante da fala de Deus, iríamos reconhecer e falar, não, realmente o Senhor é justo, realmente o Senhor é bom, realmente o Senhor cuida de mim, cuida da minha nação, mas louvado seja o seu nome pela sua misericórdia, pela sua graça, né? Então, o livro termina com um espaço para que a gente se questione. Será que nós somos bairristas, né? Essa é uma expressão que denota assim quando a gente quer as coisas só para a gente? Ou será que nós entendemos que Deus ele nos chama para fazer muito mais do que isso? Bom, para nossa conclusão, eu acho que a gente deve pensar se nós não queremos muitas vezes limitar a ação de Deus à nossa própria vontade. E se nós estamos entendendo que o nosso papel na história divina, na história das nações, na história da nossa vida, ele se aplica muito mais a um coração que tem que ser obediente e que é chamado à obediência, do que a dar opinião ou opiniões sobre aquilo que Deus está fazendo nesse mundo que nós vivemos. Quero chamar a sua atenção para que o seu coração, nesse dia, no momento em que você ouve isso, possa ser aberto para ser mais compassivo, mais paciente e principalmente para que você possa participar das coisas que Deus está fazendo, não com má vontade, mas com um coração disponível, um coração aberto para a vontade dele. Que Deus te abençoe e em breve nós nos encontramos.